Muitos empreendedores chegam aqui no IOPEX para fazer o programa, para participar das minhas mentorias e na maioria das vezes eu detecto que eles têm uma dificuldade quando se trata do assunto abertura de um negócio. Para abrir um negócio, é lógico que necessita-se aí de muitos detalhes, né? A preparação financeira, a parte de modelagem dos processos da empresa, pensar se vai fazer ou não um plano de negócio, a parte de estrutura, se a pessoa vai ter dinheiro ou não para abrir aquilo que ela quer. Bom, todos esses nomes complicados que a gente vê aí no mercado, modelo de negócio, plano de negócio, planejamento estratégico, isso muitas vezes causam certos receios aí em alguns pequenos e médios empresários, né, que já abriram a sua empresa, mas que precisam dar esse planejamento inicial para que a empresa realmente possa ter vigor, né, ao longo do tempo. E principalmente para aquelas pessoas que querem abrir o seu futuro negócio, o fato de não saberem planejar ou não darem o primeiro passo torna o assunto cada vez mais complicado. E o que eu vejo aqui no IOPEX, tanto no programa que a gente faz, quanto nas minhas mentorias individuais, a gente geralmente tem 3 perfis de pessoas, né? A gente tem o colaborador de uma empresa que está pensando em sair para abrir o seu negócio e ele pode ter um cargo operacional ou um cargo de gestão, então ele quer sair do emprego para abrir um negócio próprio. Tem um segundo tipo que é um ex-colaborador que já saiu, está tentando abrir um negócio e ele também pode ter aí essa experiência operacional de gestão, mas ele já está no mercado, então para ele a velocidade, né, o reloginho já está contando, então as coisas já são mais rápidas. E tem um terceiro perfil de pessoa que nos procura aqui também, que é a pessoa que está sem emprego ou que está navegando aí entre um negócio e outro, entre diferentes possibilidades de abrir negócio e está procurando com certeza algum rendimento porque ele acha que investir na sua experiência, investir no mercado que ele conhece, vai trazer aí o retorno que ele precisa. As pessoas que encaixam no perfil número 1 que eu falei, né, que é um colaborador de uma empresa que está pensando em sair para abrir o seu negócio, muitas vezes ela acredita que ela já possui, né, em função da sua jornada aí por anos nessa empresa, seja através de experiências anteriores, conhecimentos que ele adquiriu ao longo do tempo, experiência e conhecimento necessário para abrir um negócio. Acaba negligenciando o planejamento, né? Acaba contando aí com o apoio de um contador, de um amigo, de pessoas de contato para ajudar a alavancar, ou até mesmo pessoas da família, né? Pedindo ou não dinheiro emprestado e aí coloca o dinheiro no negócio. Existem pessoas também com esse perfil que querem sair, aí já guardam dinheiro, vende um carro, uma casa e coloca também essa verba na empresa para poder fazer o seu capital de giro e aí ter uma grana reservada durante um ano para tocar aí os primeiros meses ou o primeiro ano da empresa. Mas essas pessoas que têm esse perfil, né, que estão querendo sair, estão trabalhando ainda, mas estão querendo sair das empresas, elas acreditam que só esse conhecimento e só essa experiência vão ser suficientes para eles tocarem esse negócio, né? As pessoas do perfil 2, ou seja, que são ex-colaboradores que já estão aí na estrada, né, já estão procurando abrir um negócio ou já abriram um negócio e não funcionou e estão tentando abrir um outro negócio porque a coisa já fizeram um teste ou outro. Essas pessoas já vivenciaram ou estão vivenciando no momento a pressão do dia a dia, ou seja, de si mesmo, né, de não ter grana ou de estar faltando a possibilidade de não ter mais aquela reserva financeira porque o reloginho já está contando, ele já está lá na estrada aí pensando em abrir a empresa, então para essa pessoa a pressa, entre aspas, faz com que ela acabe realmente não planejando mesmo, né? Então isso fica realmente muito difícil porque o fato de você ter um perfil de já ter aberto um negócio ou ter já pedido demissão, estar no mercado procurando alguma coisa para fazer, vai fazer você ter pressa para ter o seu rendimento mensal e aí muitas vezes você vai esquecer o seu planejamento. Essas pessoas com esse perfil também podem ou não ter experiência. Eu vejo que aqui no IOPEX as pessoas que chegam que têm esse perfil são pessoas até mesmo de nível operacional, alguns de nível de gestão,
alguns até que têm uma certa experiência mesmo, mas o que falta também pela pressa e pelo volume, né, de coisas para fazer, já pensando na empresa, porque ele já saiu, ele já está, como eu disse, com o reloginho contando, ele acaba trocando os pés pelas mãos e deixando de fazer um bom planejamento. E o terceiro perfil, que é aquela pessoa que já está sem emprego e que está aí trocando entre um emprego e outro para encontrar um rendimento necessário, né, para o dia a dia dela, ela pode estar vindo de diversos mercados, pode ter vindo de um mercado querendo ir para um outro e trocar de emprego. Isso também é muito perigoso, né? Porque faz com que, já que ela não está planejando, além dela não conhecer o mercado dela e ela querer trocar, ela vai precisar ter mais tempo de investimento para conhecer um novo mercado. Então, o perfil 3, né, ela nunca trabalhou, geralmente numa média ou numa grande empresa, e muito provavelmente ela está trabalhando aí numa pequena empresa, mas ela não tem essa experiência, né, suficiente para ela planejar, para ela poder pensar na empresa. Então as pessoas com um perfil desse já tiveram uma empresa pequena, né, que não deu certo, ou já tiveram que fechar uma certa empresa, que acabou não tendo os objetivos que ela queria, e estão sempre em procura de um novo negócio. Eu conheço várias pessoas que têm esse perfil e que por conta desse dia a dia corrido acabam também não planejando. Isso é muito sério e é por isso que é necessário se fazer um planejamento um pouquinho mais detalhado no início. Bom, trabalho no dia a dia de uma média ou uma grande empresa, para aquelas pessoas que já tiveram a oportunidade de trabalhar em algum local, não necessariamente ajuda, né, para um novo negócio, né, para fazer com que a pessoa tenha experiência suficiente para se tornar um empreendedor. Existem muitas características, se eu fosse citar aqui, mas algumas das características que eu poderia falar das pessoas que aparecem aqui no nosso programa ou dos meus mentorados, elas têm dificuldades, por exemplo, de ser multifuncional, né? Ou seja, sai de uma função que você tem um dia a dia, né, meio padronizado, aí de fazer quase a mesma coisa todo dia, e quando você vira empresário você vai ter que ser multifuncional, você vai ter que cuidar de todos os processos, cuidar do contador, fazer compras, produzir o seu produto ou fornecer o seu serviço. Então essa multifuncionalidade assusta muita gente. Outra coisa é trabalhar com essa constante pressão financeira e do tempo, né? Porque os dias passam, o mês passa rápido, essas pessoas geralmente não estão acostumadas, né? Elas estão acostumadas a ter lá o salário caindo na conta certos dias do mês, ou uma vez por mês ou duas, mas ter essa pressão financeira assusta bastante as pessoas também. Você tem aí que trabalhar mais que 10 ou 12 horas por dia, né? Tem gente que tem um padrão de vida, mesmo trabalhando no emprego, que não precisa trabalhar isso tudo, né? Um empresário vai trabalhar mais do que isso. Além de tudo, não vai ter horas extras, né? Não tem o lance das férias, o pagamento por férias, o 13º salário. Outra característica é sempre que eu falo, né? Correr risco calculado, que é o que o empresário tem que fazer. E quem trabalha como colaborador não necessariamente precisa ficar correndo esse risco, né? Ter essa sensação de correr um risco calculado. Então, para ele é uma surpresa que pode, com o tempo, trazer um certo problema aí. Outra característica é ser o único responsável pelos seus ganhos, né? Porque o seu sucesso ou o seu insucesso vai depender somente dele. E quando você trabalha numa empresa, depende da empresa como um todo, né? Se a empresa vendeu, se não vendeu, você é apenas talvez mais um ali dentro de um certo processo. Quando você começa uma empresa sozinho, com 2, 3, vai depender, o seu sucesso ou insucesso vai depender da sua equipe. Então esse peso ele é maior nas costas aí, né? E também você vai acabar sendo responsável por todos os processos da empresa, né? Inclusive de vender muitas vezes. Isso traz um certo incômodo para muitos futuros empreendedores porque eles não conhecem. Então, essas características que eu falei acabam assustando algumas pessoas mesmo e fazem com que elas pensem assim, será que realmente o conhecimento que eu tenho ele é maior do que tudo isso, né? Para que eu consiga adquirir essas competências ou essas habilidades no futuro e o conhecimento vença, né, com a minha experiência e tudo isso para que eu consiga tocar a minha empresa? Bom, então é aí que entra a modelagem de negócios. É o primeiro passo que eu adoto tanto nos meus programas, quanto nas minhas mentorias individuais, quanto nas minhas mentorias em algumas empresas que não são realizadas aqui no escritório do IOPEX. A gente modela um negócio
para saber qual a melhor decisão que aquele futuro empreendedor ou aquele empresário que já tem o negócio precisa tomar para dar os primeiros passos e alavancar um planejamento da empresa. E eu uso basicamente 3 tipos de modelagem, né? Acabo combinando um com o outro, dependendo do tipo de empresa, mas são basicamente 3 tipos que eu uso nos meus programas, nas minhas mentorias. O primeiro é o Business Model Canvas. Ele é um modelo bem simples, né? É uma ferramenta bastante atual, ela possui 9 componentes, né? Ela tem um componente de proposta de valor, componente de segmentação de cliente, relacionamento com o cliente, canal de vendas, parcerias, tem outras. Então, o agrupamento desses 9 componentes vão fazer com que a gente estude em detalhes esses 9 componentes, descreva e dê a chance ao futuro empreendedor, ao próprio empresário, de repensar o seu negócio se ele estiver no início, né? Então, essa é a hora da gente tomar uma decisão do que fazer, quais são as principais atividades, quais são os recursos que ele vai usar, quanto isso vai custar, de que forma o dinheiro vai entrar, ou seja, as fontes de receita. Então, esses 9 componentes do Canvas vão ajudar o futuro empresário ou até mesmo as pessoas que já abriram seu negócio a decidir se aquele negócio está indo na direção certa ou, para aqueles que querem abrir, ter mais de uma chance de decidir qual o melhor negócio para ele. A segunda forma de modelagem que eu também uso é o que eu chamo de protótipo Greenfield, ou seja, um campo verde, ou seja, ter uma ideia totalmente inicial daquilo que é possível se abrir com o dinheiro que se pretende, né? Com o dinheiro que se tem disponível. Para isso eu uso 2 ferramentas, né? O 5W2H, que eu penso, né? O primeiro é o what, que é o que, quais são as atividades que essa empresa vai desempenhar. Depois, quando, o prazo, né, para completar essas atividades ou esses serviços. Depois, onde, ou seja, o local onde essas atividades, esses serviços vão ser prestados ou essas atividades vão ser feitas. Depois, quem vão ser os responsáveis pelas atividades, tanto na empresa, né, por cada um dos processos de vendas e assim por diante. Depois, o porquê, por que eu estou fazendo cada uma dessas atividades, principalmente pensando no cliente, né? Qual é a razão pela qual essas atividades precisam ser feitas. Depois, como essas atividades vão ser feitas, né? Eu vou realizar certas atividades na empresa, de que forma, né? E por último, quanto eu vou gastar para realizar essas atividades. Se eu respondo esses 5W2Hs de maneira direta e detalhada, né? A gente procura detalhar bastante isso daí, a gente passa por um Excel e ali faz todo o detalhamento de cada uma dessas perguntas. Eu consigo, através das respostas, fazer com que os empreendedores pensem. E aí a gente tome algumas decisões. E a segunda ferramenta que eu também utilizo para complementar os 5W2Hs é a análise SWOT ou análise fofa, né, em português, onde a gente descreve e analisa as forças, as oportunidades, as fraquezas e as ameaças, né? Tudo aquilo que é forças e fraquezas é algo que é interno, né? Onde é que eu tenho a possibilidade de ganhar mais dinheiro e onde é que eu tenho mais fraquezas, principalmente em relação ao concorrente ou outros aspectos. E oportunidades e ameaças é tudo aquilo que é do mercado, né? Quem é que pode ser o meu principal concorrente, quais as oportunidades que eu tenho, aonde eu tenho essa oportunidade de ganhar dinheiro. E aí depois eu combino essas 2 ferramentas, a 5W2H e a análise SWOT, para tirar as conclusões que eu quero. Assim que eu termino essa análise inicial, eu aplico uma terceira ferramenta, que é a análise de risco. Eu vou detectar quais são os principais riscos que eu posso ter e aí, em função dos principais riscos para cada um dos tipos de negócio que eu quero abrir ou da empresa que já estiver aberta, eu vou tomar uma decisão se vale a pena, se meu risco é médio, baixo ou alto, e eu dou uma pontuação para cada um desses tipos de risco e eu consigo saber o impacto deles naquele negócio ou naquele futuro negócio e poder tomar uma decisão se vale ou não a pena abrir aquele negócio ou continuar tocando aquele negócio daquela forma. Se não valer, qual é o plano de ação que eu tenho que tomar e se for um novo negócio, o que é que eu tenho que fazer para reduzir os meus problemas ou reduzir aí melhorar as minhas fraquezas, potencializar as oportunidades, melhorar as minhas forças, né? Ou reduzir ou eliminar as minhas ameaças e dar números para isso daí. Então essa é a forma
de um protótipo Greenfield que a gente consegue chegar usando 3 ferramentas, né? 5W2H, análise SWOT e análise de risco, para tomar uma decisão um pouquinho mais direta e um pouquinho mais simples. E a terceira forma de modelagem de negócios que eu também utilizo aqui nas minhas mentorias individuais ou no programa Empreendedores de Excelência é através de realização de um protótipo, seja por uma empresa de referência, que eu chamo, ou pela concorrência, né, que também é uma referência mais relativa a um concorrente. Então esse formato de modelagem é um pouquinho mais complicado, um pouquinho mais demorado, né, porque ele exige aí a combinação de algumas ferramentas para se chegar a esse novo negócio, né, comparando aí uma empresa de referência com a sua ou a sua futura empresa, para quem ainda está pensando em abrir, mas ela é uma forma muito importante e mesmo com essa complexidade, vale a pena adquirir essas informações tanto de concorrente quanto empresas de referência, porque você vai pensar em coisas que geralmente num planejamento tradicional você não pensa. Isso é legal para fazer você sair um pouquinho da caixa e te dar a oportunidade de pensar em outras coisas também. Então, independente do formato de modelo de negócios ou de modelagem de negócios que você adotar para a sua empresa, é muito importante você, primeiro, escolher as ferramentas certas, saber usar as ferramentas, né? Não adianta eu querer usar o Canvas ou o 5W2H, uma análise de risco e não saber usar essas ferramentas, mas o mais importante é você saber que é importantíssimo pensar e planejar o seu negócio, modelando para você tomar decisões. Para aquelas pessoas que já têm o seu negócio, tomar a decisão certa antes de abrir é muito mais importante do que cometer um erro. E para aquelas pessoas que já têm um negócio e que a coisa está rodando, é também muito importante você pensar naquilo que você vai fazer daqui por diante e se tudo aquilo que não deu tempo de você pensar, seja ainda tempo para você detalhar, repensar, replanejar, de forma que você consiga concluir novas coisas para redirecionar a sua empresa para um bom caminho. Então, como a gente vê, né, a grande maioria dos empreendedores no Brasil tem essa dificuldade de dar esses primeiros passos e de vencer esses 16, 24 meses iniciais do negócio, porque elas não pensaram, porque elas não sabem, não conhecem a ferramenta inicial, não conseguem modelar um negócio no formato mínimo possível para tomar uma melhor decisão. Então acaba abrindo um negócio de qualquer jeito e aí não pensando na parte financeira, não pensando nos processos, não pensando na estrutura, não pensando na equipe. Sempre fica uma certa lacuna aí porque não usou a ferramenta adequada e não sabe, mesmo com a ferramenta sendo utilizada de uma certa forma, como se tratar, né, se modelar como um futuro empresário para poder coordenar tudo isso da melhor forma possível. Então, abrir uma empresa pode ter surpresas, essas surpresas podem ser desagradáveis. Se você não fizer um planejamento adequado, não planejar o seu capital de giro, e acabar, né, descobrindo aí problemas que você não teve a oportunidade de estudar antes, isso pode, mesmo você conhecendo o seu mercado, como eu disse antes, né, tendo experiência e tendo certo conhecimento, né, e até mesmo dos seus concorrentes, você pode acabar tendo uma surpresa muito grande e o seu negócio pode ir até a falência se a coisa realmente estiver mais complicada do que você imagina. Então, para aquelas pessoas que ou pretendem abrir um negócio ou que já possuem um negócio e estão entre o 16º e o 24º mês aí, tentando fazer com que o seu negócio adquira uma velocidade, né, adquira a performance que você deseja, se você não modelou o seu negócio, vale muito a pena você parar e pensar nisso, porque através da modelagem de negócio você consegue tomar decisões corretas, não só fazer o planejamento em si, né, mas tomar as decisões corretas e saber exatamente o que você vai precisar para colocar o negócio no caminho que você deseja.